Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para falar sobre o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e os seus critérios de distribuição. Assunto que muitas vezes fica polêmico. Alguns municípios querem receber mais. E o que isso realmente significa? Primeiramente, de onde vêm os recursos do FPM? A União arrecada o Imposto de Renda e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E a Constituição Federal determina que um percentual desses valores sejam distribuídos. Isso está lá no artigo 159. A linha A, 21,5% desse valor deve ser direcionado aos estados no Fundo de Participação dos Estados. A linha B, 22,5% no FPM mensal, aquele FPM que todos os municípios recebem, sempre no dia 10, no dia 20 e no dia 30. Ainda, 3% direcionado aos fundos Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já os municípios recebem uma cota extra, na verdade, 3 cotas extras, que são das alíneas D, E e F do artigo 159. Um valor de 1% a mais na arrecadação. Então, 1% que é pago em dezembro, em julho e setembro. Ou seja, os municípios eles acabam recebendo 22,5%, mais um, mais um, mais um. Então, 25,5% da arrecadação da União de Imposto de Renda e IPI é direcionado aos municípios. Este valor não muda. Tá? Quando algum município briga, não, eu quero receber mais, o valor que a União vai direcionar aos municípios não é alterado. O que ocorre é a divisão entre os municípios. Então, se um vai receber a mais, automaticamente outro vai receber a menos, porque a base não se altera. Mas como que ocorre a divisão desses valores? Do valor que é direcionado aos municípios, no caso, vou pegar aqui 22,5% do FPM mensal, que foi arrecadado do dia 1º ao dia 10, qualquer mês, imagina, tá? Do 1º ao dia 10 vai ser pago no dia 20. Este valor ele será primeiramente dividido em três montantes. Um primeiro montante de 10% do valor arrecadado, que é destinado aos municípios, percebendo, 10% do valor arrecadado de imposto de renda e IPI. É 10% dos 22,5% arrecadados. Esses 10% são direcionados às capitais. 3,6% é o FPM reserva, assim chamado, que é destinado aos grandes municípios, municípios com mais de 142 mil habitantes. Já o restante, 86,4%, é o chamado FPM interior. E este valor, no caso, ele vai ser dividido entre todos os municípios, exceto as capitais, que já têm a sua parcela já definida, 10% do que for destinado aos municípios. Como que funciona o rateio entre as capitais e esse FPM reserva, a cota de reserva? Ela leva em consideração a população e também a renda. A população ela é diretamente proporcional. Capitais com mais população recebem mais FPM. Capitais com menos população recebem menos FPM. E assim para aqueles municípios que também possuem 142.633 habitantes. Já a renda, né,
ela é inversamente proporcional. Ou seja, aqueles municípios que possuem uma renda média mais alta recebem menos FPM. E aqueles que possuem uma renda média mais baixa recebem mais FPM. Então, para o FPM capital e a cota de reserva, eu ainda tenho que analisar a renda, né, proporcionalmente, como isto ocorre ali. As capitais recebem somente esses 10%, né, distribuído então ali uma fração, depois vai ter uma divisão que vai para Boa Vista, que vai para Aracaju, que vai para São Paulo, que vai para Florianópolis, que vai para Porto Alegre. Então, cada município, cada capital tem a sua fração dos 10%. Já os demais municípios, primeiramente, ele vai ser dividido entre os estados. Só que na divisão dos estados, eu tenho que considerar dois fatores. Primeiro fator, a população daquele estado comparado com a população do Brasil. Segundo fator, a quantidade de municípios e qual que é o fator de multiplicação de cada município. Como assim fator de multiplicação? Aqui vem uma tabela que quando a gente ouve falar em coeficiente da FPM, muitas vezes as pessoas lembram somente desta tabela. Essa tabela que diz que municípios com até 10.188 pessoas estão na faixa 0,6. Faixa 0,6 é um fator de multiplicação 0,6. Municípios de 10.189 a 13.584 estão na faixa 0,8. Um habitante a mais, até 16.980, 1,0. Um habitante a mais, até 23.772, 1,2. E assim vai indo até chegar na última faixa, último fator de multiplicação, que é o 4. Percebam que ele vai aumentando de 0,2 a 0,2, inicia em 0,6 e vai indo, tá, até o 4. Quando eu chego no 3,6, ele é 142.633 mil habitantes. Nós já vimos este valor, 142.633 habitantes. O que isso significa? Que os municípios com acima de 142.634 habitantes, eles recebem dois tipos de FPM. Na prática, né, para ele é tudo FPM, mas parte vem pelo fator de multiplicação e parte vem da cota de reserva. Então, o que acaba ocorrendo? Tá? Ele acaba recebendo uma parte daqui do FPM reserva, uma parte aqui do FPM interior. Aqui no FPM reserva, eu levo em consideração todos os municípios do Brasil que têm acima dessa faixa de população. Aqui eu já tenho uma divisão por estado, então ele acaba ganhando nas duas faixas. Aqui, percebam o seguinte, vamos pegar a faixa 06, 10.188 habitantes. Tenha um município 1.000 habitantes, tem um município 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, 10.120 habitantes, ele vai receber o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. A mesma coisa, por exemplo, municípios que eu tenho 11.000 habitantes, 12.000 habitantes, 13.300 habitantes, vai receber o mesmo valor. O que muda é quando eu passo de uma faixa para outra. E essa, para passar de uma faixa para outra, é apenas um habitante. E às vezes o fato de ter um a mais ou um a menos significa em que faixa eu estou. Outro ponto que nós temos que observar é o seguinte: esses fatores de multiplicação, né, muita gente não, eu ganho 0,6% do que é destinado a isso. Não, não é isso também. Por quê? Se eu pego o estado de Roraima,
Estado tem a menor quantidade de municípios, possui 15 municípios. Só que eu não posso esquecer que Boa Vista, que é a capital, que já está aqui, está fora da cota do FPM interior. Então, acaba me sobrando 14 municípios. Se eu somar as faixas de multiplicação destes municípios, eu chego a 14,4. Não chego a 100. Se eu pegar Minas Gerais, que é o estado que tem a maior quantidade de municípios, eu chego a 840 de faixa de fatores de multiplicação, na questão de 153 municípios, fora a capital Belo Horizonte. Então, percebo que isso não é diretamente, eu recebo 0,6%, eu recebo 1,6%. Não. É apenas um fator de multiplicação para tu identificar qual que é a tua fração dentro da participação de receita destinada àquele estado. Então, o que acaba ocorrendo? Feito o cálculo da população e da quantidade de municípios em consideração o valor do fator de multiplicação de cada um dos municípios, é feito o rateio entre os estados. E cada estado vai ter um valor de FPM que vai receber, que vai ratear entre os seus municípios. O estado, por exemplo, do Rio Grande do Norte, vai receber 2,43% do 86,4%, que é dos 22,5%, que é do 100%, que é a União Arrecadadora de Imposto de Renda de IPI. Já o outro Rio Grande, o Rio Grande do Sul, recebe 7,3%, em função da população, em função da quantidade de municípios, ele acaba recebendo 7,3%. E daí, deste valor dentro do Estado, ele é rateado, é claro, considerando o fator de multiplicação. Eu pego, por exemplo, Água Nova, no Rio Grande do Norte. Ele recebe 0,41% do valor destinado àquele estado do Rio Grande do Norte. Então, olha só, a União arrecadou um valor de imposto de renda IPI. Ela direcionou 22,5% para o FPM. Deste valor, 86,4% foi destinado ao FPM interior. Deste valor, 2,43% foi destinado ao Rio Grande do Norte. Deste valor, 0,41% foi destinado a este município. Dentro do estado, dentro de cada um do estado, as faixas de multiplicação, né, os valores eles são iguais. Né, porque é esta a lógica concebida. Então, se eu pegar, por exemplo, o estado de Santa Catarina, todos os municípios que estão na faixa 0,6 recebem o mesmo valor. Mas eu não posso comparar, por exemplo, um município que recebe 0,6 de Santa Catarina com um município que recebe 0,6 do estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Por quê? Porque lá o valor destinado àquele estado é outro. Quando um município ele aumenta a faixa, o que acaba acontecendo? Ele muda toda a configuração do seu estado. Então, se ele vai receber a mais naquele estado, significa que os outros municípios vão receber um valor menor. Né? Ou se é um caso de um município com mais de 142 mil habitantes, que ele vai estar aqui na cota reserva, ele evidentemente vai receber mais naquela cota, mas os demais municípios daquela cota vão receber um valor menor. Por quê? Porque o valor destinado para o FPM ele acaba não se alterando. Tá? E quem que faz o cálculo? Quem que é o responsável por fazer todo este cálculo, toda essa apuração de quanto que é devido da União aos municípios e também, no caso do Estado, o FPE, quem que faz essa conta? O Tribunal de Contas da União, tá? Determinado em lei como responsável por fazer todo este rateio. E ele faz anualmente e publica esses dados no seu site,
inclusive eu vou deixar o link aqui, onde você pode acompanhar, né, verificar, entender como que é calculado, qual que é o valor de participação do seu município em toda essa conta. Deixo também nos comentários, né, uma cartilha da Secretaria do Tesouro Nacional que explica um pouco mais detalhadamente como que é feito todo este cálculo. Tá? Não é um cálculo simples, você veja que não é simplesmente eu pegar o município e multiplicar 0,8 e se eu trocar de 0,8 para 1%, a União vai mandar mais recursos. Não, a União, o valor que a União vai mandar é o mesmo. A questão é como que ele será dividido entre os municípios. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Ficou alguma dúvida? Algum ponto não ficou muito claro? Escreva nos comentários. Terei o maior prazer de responder. Tá? E tendo mais alguma necessidade, Drone, comenta sobre tal assunto. Drone, eu tenho dúvidas sobre tal item. Pergunta, né? Escreve ali nos comentários. De repente, o seu comentário, o seu pedido pode virar uma próxima videoaula, onde nos encontraremos novamente. Até lá!